Então, galera, vamos falar agora sobre o conjunto complementar. E o que é esse conjunto complementar? É justamente o seguinte: conjunto complementar dá a ideia de completar algo, certo? Então, conjunto complementar ele vai completar algo. Por exemplo, então, vamos considerar o conjunto A, certo? Como sendo dos elementos x, tal que x é uma letra do alfabeto, certo? Então, o conjunto X vai ser formado pelas letras do alfabeto brasileiro, certo? Então, vamos pensar agora um outro conjunto, digamos o conjunto B, meu conjunto B formado pelos elementos Y, tal que Y é uma vogal. Então, esse conjunto eu poderia escrever como sendo A, E, I, O, U, certo? Porque só tem 5 elementos e são as 5 vogais, beleza? Então, vamos analisar o seguinte. Quem seria, certo, o complementar de A, no caso de B, né? Complementar de B em relação a. Então, quem seria esse conjunto, certo? Complementar de B em relação a A, ou seja, quem são os elementos que a partir do B eu posso completar para formar o A. Então veja, B é o conjunto das vogais, A é o conjunto de todos os alfabetos, todas as letras. O que é que está faltando aí? Então, está faltando justamente nessa questão a nossa resposta, certo? Para essa pergunta seria o seguinte: nesse caso seria o conjunto C formado pelos elementos Z, e se você falou que Z é uma consoante, você está justamente correto. Por quê? Veja o seguinte, se eu pego as vogais e junto com as consoantes, dá justamente o conjunto A, que é toda a letra do alfabeto, todas as letras do alfabeto. Então, consoante com as vogais, você juntando, forma o conjunto A. Então, nesse caso, a gente disse que o conjunto C é justamente o complementar de B em relação a A. Quem é que falta a partir de B para completar o A? Então, nesse caso, seria o conjunto das consoantes. Beleza? Então, nesse caso aqui, a gente consegue ter uma ideia, uma noção do que é o complementar de um conjunto. Beleza? Então, vamos agora ver a definição. Então, é o seguinte. Como seria a definição precisa do complementar? Então, a primeira ideia, eu preciso ter a noção de quem eu vou completar. Então, sejam A e B, certo? Conjuntos com as seguintes propriedades. Tais que, primeiro, o A esteja contido em B. Então, primeira coisa, A está contido em B. Ou seja, todo mundo de A faz parte de B. Então, chama-se complementar de A em relação a B, então tem que entender isso. Complementar de quem em relação a quem. Então, complementar em relação a B, o seguinte conjunto que eu vou denotar por esse símbolo aqui. Vai ser esse C aqui, complementar, né, para indicar complementar, de A em relação a B. O conjunto, certo? O conjunto de
todos aqueles, vou olhar aqui, todos aqueles elementos de B que não pertencem a. Então, o complementar de A em relação a B é o conjunto formado por todos os elementos de B que não pertencem a A. Como assim? Complementar de A em relação a B é o conjunto formado pelos elementos X, tal que X pertence a B e X não pertence a A. Certo? Lembrando que a gente tem duas condições. A primeira é que o A está contido em B, certo? E se a gente for observar, o complementar de A em relação a B é justamente B menos A. Porém, tem esse detalhe, né? Na diferença, a gente não precisa ter essa primeira condição aqui, certo? O A não precisa estar contido em B na diferença. Mas para ter a noção de complementar, a gente precisa que um conjunto esteja contido no outro. E aí a gente consegue ter a noção de complementar. Então, complementar de A em relação a B, eu olho para quem está em B e vejo quem não está em A. Beleza? Então, essa é a ideia de complementar. Vamos ver agora alguns exemplos para ficar mais claro essa ideia, beleza? Bem, pessoal, para encerrar essa parte de hoje, certo? Então, vamos ver alguns exemplos de conjuntos complementares, certo? Para tentar observar, certo? E fixar bem essa questão. Então, o primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês vai ser o seguinte. Então, considere o conjunto A como sendo dos números 1, 2, 3, certo? Bem simples, certo? E o seu conjunto B, digamos que seja os elementos 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, o que a gente vai querer primeiro? A gente quer saber quem é o complementar, certo? De A em relação a B. Lembrando, pela definição, né? A gente tem que observar primeiro. Se eu quero saber o complementar de A em relação a B, a primeira coisa é saber se o A está contido em B. Então, veja o seguinte. Só olhar. Quem são os elementos de A? 1. O 1 está em B? Tá. O 2 está em B? Tá. O 3 está em B? Tá. Então, o fato de estar contido, então, está ok. Agora eu quero saber o seguinte. Quem é o complementar de A em relação a B? Aí o complementar de A em relação a B, a gente lembra que é a mesma coisa que a diferença de B menos A. Ou seja, quem é que está em B e não está em A. Então, observe que até aqui na hora de eu olhar quem é o complementar, no caso quem está contido, né, quem pertence, sobrou esses dois números aqui, que é justamente os caras de B que não fazem parte de A, porque veja que todo mundo aqui está no conjunto A. Então, o 4 e o 5 são os elementos que não estão em A. Então, aqui, o meu complementar de A em relação a B vai ser o conjunto 4 e 5. Se eu quisesse representar pelo diagrama de Venn, eu poderia. Eu coloco aqui, no caso, como o A está contido em B, né? Então, eu posso colocar aqui o meu conjunto B, escrever os elementos desse conjunto, que vai ser, vou colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. E quem vai ser o meu conjunto A? Meu conjunto A vai ser justamente esses caras aqui. Então, esse aqui é o meu conjunto A. E no caso, o complementar de A em relação
AB, né? Vai ser justamente isso aqui, veja. Que a partir do A, quem é que falta para completar o B? Então, toda essa região aqui de amarelo vai ser o meu complementar, nessa região que eu pintei. Então, aqui está o complementar de A em relação a B. Beleza? Vamos ver um segundo exemplo, para fixar melhor. No segundo exemplo, vou colocar aqui, certo? Segundo exemplo, eu vou colocar aqui o conjunto D igual sendo 1, 2, 3, 4. E o conjunto E como sendo 3, 4, 6 e 7. Eu quero calcular quem é, ou no caso encontrar, quem é o complementar de D em relação a E. Aí a primeira ideia é o seguinte: o conjunto D está contido em E. Lembre que na questão do complementar a gente sempre tem que verificar essa condição. O conjunto D está contido em E? Aí vocês me respondem não. Nesse caso, não, né? Por quê? Observe que para estar contido, todo mundo de um conjunto tem que estar no outro. Então, veja o número 1. Se a gente observar o número 1, o 1 claramente pertence a D, né? Mas o 1 não faz parte do E, ou seja, não pertence. Ele não aparece no conjunto E. Então, nesse caso, o conjunto D não pode estar contido em E, certo? Isso aqui não vale porque tem um elemento do D que não faz parte do E, certo? Então, nesse caso, como não está contido, a gente não tem o complementar. Então, eu digo que o complementar de D em relação a E é justamente o conjunto vazio, né? Porque justamente isso. Eu não vou ter todo mundo de um conjunto no outro, né? Então, esse conjunto aqui vai ser o conjunto vazio, né? Beleza, pessoal? Alguma dúvida, né? Tranquilo, né? Até aí. Então, é justamente isso, pessoal. Conjunto complementar. A ideia é essa. Primeiro eu tenho que olhar se tem a ideia de inclusão, certo? Se tiver, aí eu vou pegar e fazer a diferença, igual eu fiz aqui no primeiro exemplo, beleza? Então, pessoal, com isso a gente encerra a aula de hoje, certo? Continue estudando, revisem os vídeos, certo? Operações de conjunto é um assunto bastante importante, certo? Que vai ajudar vocês lá na frente no estudo com funções, para então observar alguns exemplos, certo? Então, se inscrevam, certo? Ativem a notificação e aguardem os próximos vídeos, certo? Estarei esperando vocês nos próximos vídeos para a gente continuar estudando essa parte de matemática. Beleza, pessoal? Até a próxima.